Bom, bem-vindo, bem-vinda às nossas cestas de partilha. É uma honra poder estar aqui. Eu sou a Camila e tenho o prazer aí ao lado da Maria Celina, ao lado da Andréia, de conduzir esses momentos, de trazer pessoas que são bem especiais para mim. E isso é muito real e muito visceral do meu ser. Hoje eu trago quatro grandes mulheres. Eu trago duas que os animais me deram de presente, a Jéssica e a Suzana, e duas que o Ho'oponopono e os florais me deram de presente, que é a Denise e a Aparecida, cada uma com a sua história, cada uma com a sua biografia. E foi muito interessante porque quando eu estava pensando sobre o tema, eu vi muito que eu, a Celina e a Andrea passamos. Para quem não sabe, a gente dá alguns cursos da área integrativa, e a gente sempre deu cursos presencial. A gente fazia um café da manhã, fazia comida, ficava todo mundo junto, e aí veio a pandemia, ficamos acho que nem um mês paradas, né? E já fomos para online e estruturando, e foi nessa mudança que veio a cesta de partilha e os outros projetos online. Agora, imagina só essas mulheres que estão aí na luta, nesse processo na educação e na pandemia, e aquelas que já saíram da luta, que se aposentaram e estão vendo o que está acontecendo. Como é que será que está a educação? Então, esse é o tema da nossa partilha de hoje. E antes de começar, vou pedir para as minhas queridas professoras, esse time grande aqui, se apresentar, falar um pouquinho de vocês. Então, vou chamar primeiro a Cida. Cida, por favor, bem-vinda à Sexta de Partilha, se apresente. Boa noite, Camila. Boa noite a todos, né, que estão nos prestigiando aí no dia de hoje. Então, Aparecida, a minha formação, a minha graduação é em pedagogia e tenho especialização, né, pós-graduação em psicopedagogia e gestão escolar. Atualmente já me encontro aposentada, 2 anos, né? E estou aí fazendo um novo trabalho, mas como voluntária numa creche assistencial. Mas muito obrigado aí, gratidão, né, por esse convite. Que linda! Bem-vinda, Cida, à Sexta de Partilha. Vou chamar um presentinho aí de uma tal de Agnes, né? E agora, Margot. Suzana Amado, por favor, se apresente. Bem-vinda à Sexta de Partilha. Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Suzana. Eu estive como professora na ativa por 33 anos. Minha formação é pedagogia, mas eu sempre trabalhei como professora, não quis trabalhar na área da gestão, não. Prefiro lidar com as crianças. Trabalhava na rede da estadual no começo da minha carreira, né? Depois eu mudei para a municipal e de Santo André e São Bernardo. Trabalhei nas duas redes, então eu tenho as duas visões, né? Meus alunos eram geralmente de quinto ano ou de primeiro ano, que eu gostava dos extremos, né? Ou eu dava aula para o quinto ou dava para o primeiro ano. Sempre gostei dessas duas turminhas. E me aposentei do primeiro cargo em 2017 e agora, no meio da pandemia, me aposentei, né? No começo da pandemia, digamos assim, foi em maio, né? Para mim era o meio, né? Mas agora ela continua, né? E é isso aí. Agora o que eu estou fazendo é só meus artesanatos, curso só de artesanato. É isso. Ok, bem-vinda à sua Sexta de Partilha. Vou pedir agora para o presente das flores, Denise Isabela, por favor, se apresente. Bem-vinda à Sexta de Partilha. Boa noite a todas. É um prazer estar aqui. Recebi o convite da Camila, né? E muito legal. Acompanho, né, as cestas de partilha e achei bem interessante esse assunto que nós vamos tratar. Meu nome é Denise, eu sou pedagoga, fiz artes plásticas, fiz pós-graduação em arte e educação. Atualmente eu trabalho na rede pública do Estado de São Paulo, né, como professora de arte no ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Eu tenho muitas salas, né, do primeiro ao quinto ano, aqui em Santo André mesmo.
Não faz muito tempo, né? Eu vi a Suzana falando que ela ficou bastante tempo aí na educação. É uma coisa até que recente, faz uns 10 anos que eu estou nisso. Eu venho de outra área, gente, tá? Eu venho da área financeira, venho de outra área. Mas as artes plásticas foi a minha primeira graduação, e eu sempre gostei muito disso, né? E daí eu fui para esse lado, né? Virei pedagoga, virei professora, então eu gosto muito do que eu faço. Atualmente eu me identifico muito e eu gosto de trabalhar com as crianças. Já trabalhei com EJA, né, que é adulto, já trabalhei com ensino médio, mas eu gosto de trabalhar com as crianças realmente. Que linda! Então aí, vamos Bem-vinda, conversar, né? Denise. Bem-vinda. Ótimo. Vamos agora chamar a Jéssica, que foi um presente dos animais também, né, Jé? Abre seu áudio. Bem-vinda à Sexta de Partilha. Obrigada, boa noite a todas. É um prazer estar aqui, né? Sou bióloga, né? Fiz licenciatura, bacharelado, também bacharelado em Ciência e Tecnologia e sou professora de Ciências no Fundamental, principalmente os 8º anos, e de Biologia no Ensino Médio, desde 2018, num colégio particular aqui em São Bernardo do Campo. E fora as outras coisas da vida, né? Mas o amor aí pela educação me guiou para chegar até onde estou. É isso. Bem-vinda, Jé. E para quem não se recorda, o ano passado eu tive a Jéssica aqui comigo, a gente fez uma partilha sobre o veganismo, que tá aí no YouTube para quem está assistindo. Então, a Jé já é figurinha carimbada aqui da Sexta de Partilha, a gente já tem uma outra juntas. Bom, para a gente começar a falar, a gente vai precisar ir lá no passado. E a gente tem duas gigantes que são professoras aposentadas. Então, como é que era a educação há 5 anos atrás, 10 anos atrás? Como que era? Então, Cida, conta pra gente como é que era. Bom, a educação, infelizmente, né, ela não está desenvolvendo como a gente gostaria que fosse, né? Então, o que nós estamos vivendo agora, infelizmente, uma pandemia, não vivemos no passado, mas isso a gente tem que deixar bem claro também que as mesmas insuficiências na questão do investimento que nós não tivemos lá no passado ainda acontecem. Eu falo que o professor ele tem uma missão, ele tem que gostar do que faz, porque acaba sendo o educador o investidor do seu próprio desenvolvimento, porque a gente tem pouco investimento. Eu trabalhei muitos anos na rede pública, e quem trabalha na rede pública tem essa visão, né? Tem esse olhar, infelizmente. Então, o professor sempre teve que buscar a sua formação, os seus interesses, correr atrás desse progresso, desse desenvolvimento, porque, infelizmente, nas escolas, a gente não consegue ter, né, esse tipo. Quando você encontra uma equipe, né, de bons gestores que vão atrás, que correm, pessoas que têm condições, uma formação para orientar e para capacitar esse professor, é muito mais fácil. Mas, infelizmente, a educação ainda, ela passa por uma grande dificuldade, né? E com essa questão da pandemia, a gente tá sendo muito visível esse problema, né? Então, foi muito difícil, não é fácil, mas é aquilo que eu te falo, depende do professor, daquele que tem interesse em buscar suas formações. Ótimo, que legal. A Cida já falou da dificuldade, né, que existia no investimento mesmo, quanto ao professor na escola, o quanto ela teve que correr atrás. Vamos ver a Suzana. E você, Su, o que você acha? Como é que era 10 anos atrás? Olha, como eu sempre trabalhei com a criançada, então, para mim, a grande dificuldade era ali na sala de aula mesmo, no tete-a-tete com eles. Sempre fiz de tudo para conseguir dar uma aula boa. Isso quer dizer que eu tinha que comprar muita coisa
do meu bolso. Porque a gente não tem certas regalias na educação do município. Você não pode chegar para o pai e pedir que você precisa de alguma coisa. Então, o que acabava acontecendo? Eu tive que comprar impressora, eu tinha que comprar tinta, e muitas vezes eu tive que comprar até sulfite para poder dar uma aula legal para os meus alunos. Uma coisa que chamasse a atenção deles. Com relação à sala de aula, eu não tinha muito problema em sala de aula, porque eu gostava ali de resolver ali mesmo, né, com a criançada. Mas o grande problema era quando a gente precisava das coisas vindas de casa. Claro, tinha uma grande maioria que os pais eram nota 1000, sabe? Ajudavam, queriam até ajudar na sala. Eu já trabalhei muito com mãe dentro da sala me ajudando, tanto que tem umas mães que são minhas amigas até hoje. Porque a gente se fala ainda, porque eu sempre puxei a mãe para trabalhar comigo, né? Mas tinha algumas coisas que nunca iam, nunca voltavam, a gente precisava de uma lição de casa para dar continuidade na aula no dia seguinte, não vinha. Ai, o livro não trouxe, ai, não sei o que, não veio, você não tinha horário? Ah, mas eu não prestei atenção, ah, eu acordei correndo. Tinha criança que acordava perto do meio-dia para vir para a escola a 1h, né? Aí eu fico pensando, falo, meu Deus do céu, como é que eles estão fazendo agora, né? Mas sempre eu fui aquele tipo de professora que dava o sangue, tanto que meu marido brigava muito comigo. Minha filha tem ciúme dos meus alunos, até hoje, ela já é adulta. Então, eu sempre fui aquele tipo que queria ver acontecer. Tanto que eu já falei muitas vezes para a Camila, eu já escutei de muitos colegas de trabalho, olha, não inventa, né? Porque não tem como eu fazer uma coisa mal feita. Porque na educação pública, a gente tem aquela fama, né, do professor não trabalhar, do professor isso, aquilo, e não é bem assim. Tem muitos ali que dão sangue, né? Muitos que não sabiam mexer em computador, um colega já ensinava para o outro, a gente sentava ali e já fazia, porque muitas coisas já eram feitas por computador, né? Fichas, documentos, essas coisas. Agora, com relação à criança, aí já não sei, né, como é que estão fazendo. Acredito que deva ser muito difícil, porque para ensinar ali no tete-a-tete já é duro, imagina, né? Mas no meu tempo era ali sabe, chamar na chincha mesmo, vamos fazer, não, você pode, você é capaz, e vamos fazer, entendeu? Eles chegam muitas vezes com a autoestima lá no pé. Ai, meu pai ficou em casa o tempo todo, não conversou comigo, eles chegam na segunda-feira querendo falar pelos cotovelos, que acho que ficava trancado em casa no fim de semana todo. Quando chegava na segunda, queria extravasar com quem? Com a Pro, né? Só que 30 querendo extravasar com a Pro ao mesmo tempo, é duro. Mas era isso, ele fazia algo melhor. Eu costumo dizer que eu fazia o que eu queria que fizessem com a minha filha, eu fazia com meus alunos. Então, é isso. Olha que legal, né? Então, as nossas professoras trouxeram a realidade, né? E a Su trouxe uma coisa muito legal para a gente perceber. Temos professores que se dedicam, que dão sangue, que põem no bolso para fazer. E a gente precisa lembrar que lá atrás os pais desovavam as crianças na escola. Ficava ali, jogava na escola e era a professora que tinha que se virar com a educação deles. Então, no meio de tudo isso, sem que a gente pudesse controlar, explodiu a pandemia e mudou tudo. Vamos ver aqui como as professoras de hoje estão lidando. Então, vou começar com a rede pública, então vou pedir para a Denise. Denise, conta para mim, como é que foi esse boom da pandemia para você? Nossa, a gente fala que foi surreal, né? Porque a gente estava em sala de aula e, de repente, apareceu a pandemia. Eu voltei alguns meses depois na escola e a minha folhinha, né, meu calendário, estava parado lá no mês de março. Sabe? Então, deu assim, como assim, né? Ficou tudo parado. Foi uma coisa totalmente... Eu, pelo menos, nunca tinha vivido nada igual. Imagina as crianças, né? Que de um dia para o outro ficaram trancadas dentro de casa.
foi muito difícil, está sendo ainda, né? Porque a escola está em rodízio. Eles vão uma semana, ficam uma semana em casa, sabe? São turmas diferentes. Então, ainda está, né? Mas foi muito difícil, gente. E os professores tiveram que se reinventar, né? De um dia para o outro, aprender a mexer no computador, aprender a mexer no celular, que é o que todo mundo tinha na mão, celular. E fora isso, as famílias também, né? Tiveram que aprender a ensinar essa criança, a sentir o que o professor estava passando, porque a gente falava com os pais, a gente não falava com as crianças. Quem tem celular são os pais, né? No meu caso, que são os pequenininhos, eu falava com os pais, tá? Então, a mãe saía de casa, muitas para trabalhar, levava o celular, e era à noite que ia falar com essa criança, ia mostrar. Tudo muito difícil, gente, muito difícil. O que é acostumado em sala de aula mudou totalmente, está mudado, a gente vê isso dia a dia. Eu não sei como é que está no ensino médio, né? Mas as crianças voltaram mais quietas, voltaram mais caladas. A máscara calou um pouco eles. E o distanciamento, porque as crianças estão distantes, eles não têm contato com o amiguinho, tem que ter 1,5 m de distância. Então, eles estão mais quietos. Tudo mudou. Ela falou, né, que a Suzana comentou que as crianças vinham ávidas de falar, a gente não está vendo isso. Eles estão quietos, apáticos, sabe? Parece que eles não têm interesse. É o que a pandemia trouxe, essa mudança. Nossa, gratidão, viu? A gente conseguir ver com a Denise a questão das crianças pequenas, ensino infantil e rede pública, assim como a Suzane e assim como a Cida. Já a nossa querida Jéssica é da rede privada. Então, escola particular. Gé, e para você, como é que foi a pandemia? Como é que ela chegou para você como professora? Chegou uma loucura, né? Não tínhamos preparo nenhum, né? Surgiram alguns cursos assim muito rápido, mas que como que vai ser na prática, né? E eu acho que o contato, né, o desespero dos professores, né, o bom a gente é isso, né, um coletivo que a gente vai se ajudando e contato com vários professores tentando fazer a coisa acontecer. Olha, tenta tal coisa, faz isso, porque também pensando, né, os alunos abrindo a casa deles pela tela do computador, né, os professores abrindo a casa deles pela tela do computador. Então, foi tudo muito instável e foi uma loucura. E aí, a gente teve férias antecipadas para poder tentar, né, esperar, será que vai passar? Será que vai ser suficiente para tentar, quem sabe, voltar presencial? Mas só estendeu e aquilo foi só sufocando a gente. E muitos alunos, por exemplo, não participavam, a gente nem via rostos, fala, nada. Então, um abismo, né, uma distância que a gente não tinha como chegar, né? Então, e é isso, né, que a Suzana trouxe, que a Denise trouxe, das famílias, né? A família é sempre essencial, é fundamental. A gente precisa, né, tem que lembrar que um aluno, né, ele é um contexto, a família, é tudo que ele passou, a vida dele. Então, pesado, muito pesado. E a volta, né, pensando já contextualizando um pouquinho, né, da volta presencial, no caso, né, os meus grandes, uma ansiedade de estar junto, né, e tem que lembrar toda hora os protocolos, né, a gente não pode ficar muito perto e uma necessidade do contato. Então, a gente, um sentido, assim, esse sentimento, não estou conseguindo dosar palavras, né, para
para identificar, mas há uma sensação de preciso do outro, né? Preciso do outro, muito intensa, muito intensa. E lembrando, né, que cada um vivendo, né, esse tempo todo, as perdas, né, familiares, as sequelas da doença, as dúvidas, tudo isso, né, um misto de sentimentos, uma necessidade gigantesca de pedir socorro, de pedir ajuda. Eu enxergo muitas coisas assim também, né? Então, muito difícil, muito difícil. E aí pensar eu preciso acolher esse aluno e o meu conteúdo, né? Então, dosar essas pessoas, né? Informação, o que eu consigo fazer, né? Porque a vontade vamos se abraçar, a gente está juntos nesse barco, tá tudo muito difícil. Então, como que a gente pode se ajudar? Então, esse olhar pelo outro, né? Olhar o aluno como um indivíduo, a família, todo mundo precisa estar junto, porque é uma coisa que ninguém está preparado, ninguém se preparou, não teve como, a gente não teve nada igual na vida, em qualquer momento que se assemelhe a isso. Então, muito difícil mesmo. Gratidão, Jé. E a Jéssica trouxe uma coisa para a nossa segunda rodada, que é o psicológico do professor. Quantas vezes ele entra em contato com coisas? No caso da Denise e da Jéssica, que estão agora na ativa, muitas mortes, né, envolvidas. A Suzane e a Cida, muitas coisas também, muita carência. Essa coisa de colocar dinheiro, né, para pôr, às vezes comprar coisa, fazer vaquinha e ajudar, são coisas muito, muito reais. Então, vou pedir para a Su, conta para gente aí, na sua época, como é que era o psicólogo, assim, a psicologia da professora em meio a tudo isso, em meio a toda essa carência das crianças e tudo isso. Cara, a gente tinha que lidar com todo tipo de criança. Criança que no meu caso, eu tive criança que viu o pai ser assassinado, né? Criança que tinha muitas brigas em casa, criança que era largada. Eu já cheguei a correr para o banheiro para chorar, porque não podia chorar na frente das crianças, né? Das coisas que as crianças contavam. E a carência deles, eu sempre trabalhei em periferia. Só a minha última escola, a penúltima e a última, né? Que foram escolas centrais, mas as outras sempre periferia. E assim, era de eu ter que carregar a criança para comer, porque ela chegava desmaiando de fome. Como uma criança vai aprender desmaiando de fome? Quando a gente tinha passeio, tinha que ser tudo passeio gratuito, a gente fazia das tripas coração para arrumar um lugar que pudesse levar essas crianças de graça. Muitas vezes a gente levava um monte de lanche na bolsa para poder dar para eles, porque a gente sabia que tinha um que ia aparecer sem lanche. Não, né? Aparecia um monte sem lanche. E a gente, às vezes, fazia vaquinha mesmo, durante o ano todo, por exemplo, para poder levar eles num zoológico. Eu e a Cida já levamos eles para a praia uma vez, que tinha criança que nunca sabia, não sabia o gosto não acreditava que era salgado o mar. E aí eles punham a mãozinha assim na água e punham na boca, é salgado mesmo. Então a gente sempre lidou com muita carência, né? Tanto das crianças quanto da escola, né? Então, para suprir essa carência, eu acabava fazendo o melhor que eu podia e acabava gastando mesmo, e paciência, né? Agora, com relação a como essas crianças estariam hoje, esses meus antigos alunos, se fosse naquela época essa pandemia, eu não sei. Acho que estariam todos parados, não estariam participando de nada. Por mais que eu fizesse pelo computador, eles não iam ter o computador, não iam ter o celular para poder ver nada. Não iam ter um acesso à internet.
Porque muitas crianças ali, os pais não queriam nem conversar, quanto mais emprestar o celular, né? Buscar matéria na escola, tinha uns que não iam mesmo, né? Desses colégios que eu tive, assim. Claro, reitero de novo, não é todos, tinha muitos que davam sangue pelo filho. Muita criança carente de eu já ir, sabe, subir o morro lá do Farina para ir na primeira comunhão da criança, porque ele queria que eu fosse na primeira comunhão dele. E fizeram aquele banquete para mim dentro de um barraquinho de chão batido, sabe? A mãe era super caprichosa e tinha janelinha, nunca esqueço disso. Tinha uma janelinha com uma cortina. Era de madeira, sabe? Para mim era um choque porque eu vinha da classe média alta, né, professora. Então foi ali que eu comecei a aprender as carências dessas crianças, né? Hoje eu não sei como é que eles estariam. E eu reitero, minha turma, a última turma que foi assim, para fechar com chave de ouro, eu tenho certeza que teve alguns alunos que estão com dificuldade no 6º ano. Com certeza, porque foram obrigados a passar do 5º para o 6º. Então, é isso. A carência maior é material mesmo, bom, e também de afeto, né? Mas isso eu sempre fui beijoqueira, abraçadeira, então botava no colo mesmo e não queria nem saber quando me falavam para mim que não precisava. Então, eu tentava suprir de alguma maneira, né? É isso. Nossa, que legal! A Su já trouxe aí muitos exemplos, né, para a gente ter uma noção de quanto é. E vamos ver a Cida. Cida, e para você? Como é que era? Existia, Cida, na sua percepção, já que a Su não falou isso, tem algum apoio psicológico para os professores? Tinha? Existe isso ou não? Não, de forma alguma, viu, Camila? Eu acredito que o apoio psicológico é entre a equipe da escola, né? Nisso, os professores têm a questão da solidariedade, né? Aí várias parceiras citaram a questão da ajuda, né? Então, uma está com um problema, com uma dificuldade, então vem aqui, vamos conversar. O grupo se reúne, vamos juntar, vamos tentar ajudar esse parceiro. Então, infelizmente, a gente não tem, né? E não tivemos, pelo menos o período, né, que eu estive em sala de aula, esse respaldo psicológico, de forma alguma, nunca tivemos, tá? Então, é na garra mesmo, né? Vamos abrir os olhos ou abrir o coração e enfrentar os problemas, né? Ou porque senão você não segue a carreira, você não cumpre, né, o seu trabalho. Então, você realmente tem que dar o sangue. Então, é aquilo que eu te falei, né? Acabei abrindo aqui. Cida, acho que travou da Cida, né, gente? Peraí, a Cida. Bom, então já que a Cida travou e ela tá vindo, vou pedir para a Suzana complementar o que ela estava falando. Vai lá, Su. Então, com relação à ajuda psicológica, era de colega para colega, sabe? Muitas vezes a colega não estava bem, a gente juntava ali, fazia uma terapia de grupo, né? Ajudava da maneira que a gente conseguia. Geralmente as escolas, assim, as pessoas mais antigas, elas costumam acolher as pessoas mais novas, né? Eu tive muita sorte que a minha escola sempre me acolheu bem, sempre. E eu fazia isso quando eu era mais velha, que daí teve uma época que eu comecei a ser a mais velha, né? Tanto que me aposentei. Então, o pessoal novo, eu sempre tentava acolher, ajudar. Olha, não vai por aí, vai por aqui, assim, não se joga tanto assim. Então, quer dizer, por parte da direção, da AP, aí tudo bem, a gente tinha ajuda também, mas eu acho que a gente contava mais mesmo com a ajuda dos colegas, né? Com os mais velhos. Agora, com relação à chefia municipal, nunca a gente teve um curso assim que fosse para a gente, entendeu? Para cuidar da saúde do professor, tá? Se você ainda a gente escutava alguns comentários, né? Quando tinha professor doente, aquele lá é folgado, entendeu? Não é possível que ele está doente. E tinha situações assim que se a pessoa não fosse forte, ela não aguentava, não.
muitas situações terríveis. Mas é assim, a ajuda psicológica é a nossa mesmo, terapia de grupo. Olha lá, gente. Então a gente vê o professor como um herói mesmo, né? Num sentido que ele tem a missão de educar, a missão muitas vezes de trazer o que não se tem em casa, a estrutura, a própria alimentação. E aí eu vou agora falar com as professoras da pandemia, desse processo mesmo, em relação a tudo que elas falaram, mas e o papel do pai e da mãe? Como é que é? Como é que está sendo para vocês? Qual a experiência que vocês estão vendo? Vou começar com a rede privada aí, com a Jéssica, trazendo aí os mais velhos e trazendo o potencial dos pais. Jé, e aí? A gente tem vários cenários, né? Tem o pai os pais que participam, que estão ali junto com os filhos, né? Sempre auxiliando, não fazendo por eles, né? Porque tem também aqueles que você vê que a resposta não é do aluno, né? Numa atividade, em alguma coisa, não foi o aluno que fez. E aí, né? Uma coisa aí, se questionar, eu estou fazendo certo, fazendo pelo meu filho, né? Então, é uma coisa, porque eu quero o bem dele, mas esse é o melhor caminho? Então, tem esse cenário, né? Tem o cenário do que, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer, né? E tem aqueles que tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá tudo bem, e a gente tá perdido junto. Então, tem todos os cenários, né? E tem aqueles que brigam também, né? Em relação como se fôssemos nós os culpados de tudo, né? O professor tem que dar conta. Você escolheu isso aí para sua vida, você tem que fazer. Sendo que o mínimo, né? A gente traz um outro olhar da educação. A educação, de fato, né, dos familiares, né, para a sociedade como um todo, começa em casa. Né? A escola complementa esses valores e temos a questão de conteúdo, né? Essa questão de conhecimento. Mas os valores, o respeito, muitas vezes, infelizmente, falta muito. Então, a gente tem que vestir capa, às vezes colocar coisa no ouvido, porque é difícil, muito difícil. Então, infelizmente. E aí eu deixo uma reflexão, né, para os pais, para os responsáveis pelas crianças, adolescentes, enfim. O meu papel, eu tô, né, chamar para essa responsabilidade. Qual é o meu papel, né? O que eu devo de fato fazer? Porque todo mundo tem lição de casa, né? Para viver de qualquer forma, na sociedade, em qualquer lugar, né? E olhar o outro com muito respeito, né? Com afeto, porque esse professor, essa professora, são humanos, eles sentem, né? A gente tem uma vida aí por trás e não é o tempo todo que a gente está disponível, que a gente pode. Infelizmente, a pandemia fez a gente ficar acessível o tempo todo. O trabalho esgotou demais. O tempo todo a gente trabalhando, triplicou. Eu falo assim, a minha carga de trabalho triplicou. Fácil. E o salário diminuiu. Então, assim, triste. É um desgaste muito intenso, né? O psicológico muito intenso. Então, a gente precisa estar junto, né? Então, essa reflexão. Estamos todos juntos para formar essas crianças da melhor maneira, juntos. Nossa, que legal. E é importante que a Jéssica já desmascarou essa coisa de que a rede privada é uma rede que dá mais acesso, que paga mais também, diminuiu. Também teve esse processo. Vamos ver com a Denise. Denise, o papel dos pais para os pequenos aí agora nesse processo de pandemia. Conta pra gente. Difícil, gente. Eu tenho casos de crianças na escola que perderam pais, né? Perderam mães.
E é tudo muito complicado, né? Tem pais na escola que ajudaram muito as crianças, né? E eu tenho pais que falavam assim: professora, eu não sei ler, eu não sei escrever, como é que eu vou ajudar o meu filho, né? Eu tenho outros que falavam assim: eu preciso sair para trabalhar, senão não tem comida dentro de casa. É tudo contexto, né? É muito complicado, gente. Essa pandemia deixou todo mundo assim, virou, né? Virou o mundo. Vocês estavam falando sobre esse apoio que o professor tem. Elas têm total razão. Os professores são unidos nesse sentido, um ajuda o outro. O que nós sentimos foi essa ajuda dos colegas, tá? E muitos professores estão ajudando essas famílias. Na escola que eu trabalho, a gente ajudou até com cesta básica, do jeito que deu, sabe? A gente, não é só na parte de educação, é uma parte humana também, porque mexeu com todos, né? Todo mundo muito vulnerável ainda. É muito complicado, gente, muito complicado. Uma coisa que tanto a Denise quanto a Jéssica falaram é dessa coisa da estrutura. Porque o que que acontece? Você imagina que esse pai e essa mãe saíam e deixavam o filho na escola, independente da rede pública ou privada. De repente, os pais foram trabalhar em casa. E trabalhar em casa é criança em casa também. E como que ia ser? Porque o pai ia ter que ajudar a ligar o computador ou pegar o celular ou ajudar alguma coisa. Além dos professores não terem tido treinamento para esse processo e tiverem que se virar, o pai e a mãe estão aí. Então, super, super, super ativos nesse processo de educação. E como a Cida caiu, Cida, a gente está falando de tudo isso. Se você parou, a sua colega Suzana te ajudou. Eu vou pedir para você falar sobre o que você ouviu. A gente está falando do papel dos pais no processo. Qual que é a sua percepção aí, como professora que já vem aí com uma carreira, agora aposentada, agora com um novo projeto? O que que você acha? Olha, a participação dos pais é em questão de parcerias, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que devido à pandemia, eu espero que os pais tenham refletido um pouco sobre o papel desses professores em sala de aula. Eu acredito que para alguns eles até conseguiram perceber o quão difícil é, né, o trabalho de um professor. Eu acho que muitas famílias, e a gente acabou vendo em redes sociais, o quanto eles estão valorizando muito mais esse professor, né? Porque vê o quanto é difícil lidar, né, com várias crianças na sala de aula, e essa família, ela teve que mudar totalmente a rotina dela e ainda dar conta dessa escolaridade das crianças, ajudar nas tarefas, né? Então, eu acredito que essa pandemia tá, infelizmente, tem um lado ruim, mas tem um lado também que todos tiveram que aprender, todos que estão tendo que rever a sua rotina, o quanto o trabalho é difícil. Então, eu acho que é um repensar para todos, é um repensar para a escola, é um repensar para a família, é um repensar em todos os sentidos, né? Porque não é fácil o lidar do professor com essa situação psicológica que a gente está tendo que lidar, todo mundo, e a situação familiar hoje, devido à questão de desemprego, né? A questão do lidar ali com a criança todos os dias, a dificuldade tecnológica, porque é aquilo que muitos colocaram, um computador, quando tem um computador para 3, 4 filhos, como que eu organizo toda essa situação dentro de casa? Então, é um rever em todos os sentidos, para todo mundo, é um aprendizado para todos.
Sim, e é uma coisa que a gente não imaginava que ia tomar essa proporção, indo para o segundo ano nesse processo. E uma das coisas que a gente está vendo muito, muito, muito falar é da defasagem na educação. E de quanto pode ser que exista já um quarto ano ou um quinto ano, né? Ensino médio a gente vai até os 3, então talvez mude a estrutura. Por quê? Porque fomos convidados a mudar. E queira ou não queira, uma das coisas que é interessante, até a gente vê nos nossos cursos, que não é uma escola, mas são os cursos, muitos alunos com a câmera fechada e ausentes, não participando da aula. A gente brinca como fake news. Então, o quanto isso vai impactar nessa geração que está sendo formada, alfabetizada no futuro. E da mesma forma, como que elas vão sair para a faculdade, como elas vão sair nesse processo. Então, antes das nossas queridas Denise e Jéssica falarem, eu vou pedir para a Suzana, Su, trazer sua percepção. Quanto que você acha? Vai haver ou não a defasagem na educação? Eu acho que vai. Muita. Vai ser uma geração que teve 2 anos a menos. Pensa nisso. Se cortasse 2 anos da vida de cada pessoa. Se a gente está se sentindo assim, né? Eu me sinto. Falo, pô, foi 2 anos que passou que eu nem vi. Imagina 2 anos de aprendizagem, de conteúdo que as crianças tinham que ter, de relacionamento com os amigos, relacionamento com o professor. E tem muito desses mesmo que desligam a câmera e ficam, né? A gente vê até memes na internet, né? Os caras fazendo piada, mas é verdade, né? Eu tenho sobrinhas que são professoras, elas falaram que tem mães que elas não viram a pandemia inteira. Tá certo, que a educação infantil não vai, né, ter tanto problema. Eu acho que o que tem mais problema seria a... Eu fiquei pensando, minha pandemia toda eu fiquei pensando aquela turma de terceiro ano que ia entrar na faculdade. Eu fiquei com dor no coração por causa deles. Porque aqueles meninos estudam tanto para passar no vestibular, para fazer um Enem. O que eles iam fazer? Às vezes eles precisavam do professor para tirar dúvida. Tá certo que tem uns que se correr atrás consegue, né? Muita gente se ofereceu, eu inclusive, me ofereci no Facebook se alguém precisasse de ajuda e podia entrar em contato, que eu poderia tirar dúvidas na internet, né? Mas aí teria que ser na internet, né? Sem... Mas eu acho que vai ser uma turma que vai ser diferente até para o mercado de trabalho. Sim. Eu acho. Olha que legal. Gratidão, viu, Su? É uma coisa que é uma percepção mesmo, interessante. Vamos ver a Cida. Cida, qual que é a sua percepção? O que que você acha? Eu também concordo aí plenamente com a Suzana. Vai ter que ser investido novas formas, não sei. Como eu coloquei essa capacidade que o professor tem de reinventar, né? Porque vai exigir muita criatividade para conseguir, né? Rever esse trabalho, rever não, ou fazer esse trabalho, né? Porque foi um período muito grande aí perdido. E não sei se realmente para 2022 a gente também vai voltar para essa normalidade, né? A gente acredita que sim, a gente espera que sim, mas muito ainda tem que ser construído para conseguir realmente esse tempo todo perdido. E é difícil, porque é aquilo que eu falei, é um processo, a criança também, a gente tem que respeitar esse tempo dela, não pode ser nada atropelado, e como que vai conseguir resgatar tudo isso? Então, infelizmente, nós vamos ter perdas, sim, perdas bem significativas. Tenho, assim, dúvidas de como que vai se dar todo esse desenrolar aí, tá? Gratidão, viu, Cida? Eu estava conversando com a Elizabeth e com a Roseli, que são as psicólogas da equipe, e elas trouxeram um retardamento psíquico da criança, num sentido de crianças que já tinham um desenvolvimento, de repente voltando com a chupeta, voltando com a mamadeira, já estavam na escola.
Então, a gente tem aí esse processo. Vamos ver o que a Denise fala, Dê. Você sente a defasagem? Como é que tá aí com seus pequenos? Então, eu não sou exatamente de alfabetização, de nada disso, mas eu vejo que as colegas comentam, né? As crianças esqueceram as coisas, porque ficar em casa, mesmo com aulas remotas, né? As crianças esqueceram. Então, tem que voltar a aprender, tem que ser no tempo deles. Como eu falei, eles estão mais quietos. Eu acho também que vai ter uma defasagem grande aí, vai ter um trabalho grande em cima disso, sabe? Com as crianças principalmente. Na escola pública, muitos não voltaram ainda para a escola. Muitos migraram, mudaram. Aconteceram muitas coisas. Vai ter um trabalho bem grande aí em cima disso. Ok, gratidão, viu, Dê? E agora eu vou deixar a Jéssica falar, a Jéssica dos grandes, muito saindo, né, da escola. Como é que tá, Jé? O que você acha? É bem triste, né? O terceiro ano, principalmente, né, do ensino médio, foi ano passado doído, né? A gente tentou mais acolher eles, né, e trazer esse sentido de vocês têm a vida pela frente, né? Fiquem calmos, porque essa sensação de perdi o meu terceirão, né? Aquela fase gostosa de viver e tal, de curtir com os amigos, foi perdida. Mas aí a gente tentava trazer eles, né, para esse lado de, olha, a gente precisa olhar com mais carinho para o resto da vida de vocês, né? Vocês estão construindo um momento importante na vida de vocês. É uma fase ótima? Mas vamos fazer os próximos momentos serem ótimos também. Então, muito duro. O terceiro ano é o que, assim, em relação ao ensino médio, né, que sentiu demais. Também sinto essa questão, né, de um menor amadurecimento, né, um certo retrocesso de comportamento no ensino médio, né? Então, por exemplo, o meu terceiro ano agora, mais atual, ele não tem um perfil de terceiro ano que existia antes, né? Então, a gente tem que olhar também isso, né? Então, todo mundo parou no tempo total e as coisas continuaram. Então, essa atenção, né, para olhar eles, né, também é necessária. E, inclusive, o abandono da escola, né? Tem aluno que não voltou. E não faço ideia do que aconteceu com esse aluno, né? Então, o abandono escolar, ele está acontecendo. Também está acontecendo. E aí, como que a gente pode acolher também, né? É muito difícil. Porque, às vezes... E aí, assim, a questão da família, da estrutura financeira, né? Também precisando sair para trabalhar. Então, são coisas que está acontecendo com todas as famílias, em todos os lugares, né? Então, está sendo um momento muito difícil por vários caminhos. E aí a gente precisa... É muito difícil, porque cada momento a gente olha para um aluno a dificuldade que ele está passando nesse momento, seja da aprendizagem, seja do emocional, seja o financeiro. Todo mundo está num caminho mais difícil, né? A pandemia trouxe muitas dificuldades. Então, eu estou sentindo uma necessidade gigantesca de acolher os alunos. Estou muito mais preocupada com o emocional, né? Hoje, muito mais preocupada com o emocional do que em si com o conteúdo. Porque não dá para aprender se tá mal.
Não dá para aprender se está com fome, não dá para aprender se está com dificuldade financeira. Então, primeiro eu estou sentindo essa acolhida, né, necessária, e esse medo, né, do amanhã. E aí, como que eu vou construir o meu caminho? O vestibular, né, os próximos passos. Então, essa ansiedade por um futuro melhor, uma esperança do futuro melhor, mas com toda essa dificuldade. Tá difícil, tá difícil. E conseguir achar palavras, né? Se para a gente tá difícil, para eles, então, né? Para trazer o que tá apertando mais, né? Qual é a sua maior dificuldade? Muitos nem sabem. Nem sabem o que é que tá ruim. Tá tudo ruim. Né? Então, tô com bastante essa dificuldade, né? Pensando a pressão da vida como um todo, exigindo que eles cresçam, mas todo mundo com essas dificuldades. Então, é uma parceria intensa e doída. Ok, Jé, gratidão. E a Jéssica falou uma coisa bem interessante, o abandono escolar. Se na rede privada, que é paga, que é particular, isso está acontecendo, imagina na rede pública, em que muitas vezes aquela criança que estava, ou aquele adolescente, vai para o farol pedir dinheiro, vai ter que trabalhar, vai ter que largar. Então, é uma coisa muito forte para a gente olhar, para a gente poder ajudar. E eu até lançaria uma campanha depois do que vocês falaram. Vamos ajudar a escola do nosso bairro, as professoras, sabe? De todos os aspectos, ajudar aquelas crianças, ajudar as professoras, para que a gente possa realmente cuidar. Se o que nós, na parte energética, estamos estudando, que existe uma mudança energética do planeta, que existe um giro, essas crianças vão ser o nosso futuro. Esses adolescentes também. Então, a gente precisa cuidar deles também. Então, agora eu vou passar para que cada uma dê as suas considerações finais, deixe sua mensagem. E você que está assistindo aí, comenta depois, coloca. Quem está aqui com a gente ao vivo, põe as suas mensagens que a gente já vai falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente ajuda e mais a gente é capaz de mudar. Então, Cida, querida, suas considerações finais, a mensagem que você quer deixar aqui para quem está assistindo. Bom, eu acredito que a pandemia ela está trazendo muitos aprendizados, né? Aprendizados até enquanto seres humanos, que nós estamos tendo que pensar muito no outro, olhar muito o outro, ajudar o outro, ter solidariedade, porque não tem quem não esteja sofrendo com essa situação. Se a gente pensar, são todas as pessoas que estão vivendo isso. Então, quando citam aí a questão do cuidado, acolhimento, tudo isso é muito importante. Isso vai ser muito mais significativo do que o próprio conteúdo que nós estamos trabalhando. Então, se a gente realmente não acolher, não cuidar das pessoas que estão próximas, a gente não vai conseguir nada. Então, é um aprendizado para toda a humanidade que nós estamos passando. Por que será que nós estamos passando por tudo isso? Será que nós não vamos ter que rever muitos conceitos da nossa vida para mudar um pouquinho esse mundo? Então, às vezes, é uma chacoalhada que está dando em todo mundo, né? Então, acho que a palavra, realmente, o que eu deixo é para a gente repensar a nossa vida. O que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo toda essa situação, toda essa tristeza, todo esse luto, toda essa incerteza na nossa vida? Porque a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem, o ano que vem. A gente está trabalhando em cima de incertezas. Então, nós temos muito que olhar um pelo outro. Eu acredito que seja por aí que a gente vai conseguir, né, reconstruir toda essa situação que nós estamos vivendo. Ok, gratidão, Cida. Que lindo, né? A reconstrução, muito importante. Vamos ver com a Suzana, suas considerações finais, sua mensagem aqui. Bom, tudo isso que a Cida falou, né, com relação ao aprendizado que a gente está tendo com essa pandemia,
E eu peço a Deus que isso passe logo. Todo dia eu peço a Deus que isso acabe. O modo da gente viver vai ter que ser diferente do que a gente vivia antes. Isso daí todo mundo já sabe. Mas eu gostaria que fosse o mais normal possível, né? Que a gente conseguisse parar de levar vantagem em certas coisas, algumas pessoas, parar de polemizar muita coisa, querer fazer politicagem com tudo, né? Então é isso. Espero que isso aí acabe logo e que a gente possa voltar a um normal, não um novo normal, né? Eu quero um normal, não quero um novo normal. É isso. Gratidão, Su. Vamos ver se é possível normal, né? O que vai ser normal? Acho que não existe mais normal, viu, Su? Não quero te desanimar, mas acho que agora estamos tudo anormal. Mas vamos seguir. Vamos ver agora a mensagem, as considerações finais que a Denise deixa aqui para gente nessa roda, Dê. Você que está com os pequenos, com o nosso real futuro, o que você deixa? Tudo mudou, né? O mundo fez a gente parar, pensar. Foi um momento introspectivo aí, todo mundo, né? Pensando no como é que estão as famílias. Eu acho que nós não podemos desistir. Temos que seguir em frente, tentar olhar de um modo carinhoso para o outro, porque as pessoas estão passando necessidade, as pessoas... ninguém está muito bem, né? As pessoas perderam familiares, aconteceu muita coisa. Então, eu acho que foi um momento realmente para as pessoas pararem e pensar. Às vezes eu fico pensando, né? Acho que aconteceu tudo isso no mundo para as pessoas pararem um pouco, né? Tava todo mundo tão agitado naquela loucura. Eu também espero, Suzana, que passe logo tudo isso, né? Porque já faz muito tempo aí que está acontecendo tudo isso. Que vivamos dias melhores aí pela frente. E vamos seguir, né? Vamos seguir em frente mesmo. Acho que é isso. Ok, gratidão, Denise. Vamos pôr agora a Jéssica. Jé, suas considerações finais. O que você gostaria de deixar aqui para gente? Bom, a dificuldade, ela vai existir em qualquer momento da vida, né? A gente precisa tentar enxergar ela e lidar com ela, né? Dançar conforme a música. Mas eu acho que a gente tem algumas palavras-chave para tudo, né? Empatia, respeito e acho que diálogo também é fundamental. Tem uma frase que fala que é necessário uma aldeia para se educar uma criança. Então, a gente precisa pensar nisso. A sociedade tem que estar unida, os pais, a comunidade escolar, todo mundo, para a gente ter uma sociedade melhor, né? Então, a gente não tem como saber, né, prever o que tudo isso ia acontecer e como a gente vai estar. Mas é no dia a dia, construindo com amor, respeito, que a gente consegue chegar no melhor que a gente pode, né? Vai ser perfeito? Não sei, mas é o melhor que a gente pode fazer, né? Então, amor, respeito, empatia e diálogo, eu acho que são fundamentais em qualquer área da nossa vida. Então, é isso. Que lindo, gratidão. Então, queria agradecer às 4 pelo sim, por estarem aqui ao meu lado na partilha. Dizer que é um tema muito importante para a gente olhar com carinho, com afeto e com empatia esse profissional que está aí, tendo que se virar nos 30 e também reverenciar os nossos professores que também fizeram com que a gente estivesse aqui. Não é só quem está trabalhando agora e que está se lascando na pandemia para ver, para tecnologia, computador, celular, tendo que investir e não tendo um retorno da escola, não tendo um retorno do governo para ajudar, mas que a gente possa, a partir de agora, olhar com olhos de carinho, olhar com olhos de afeto todos os professores em questão e fazer a nossa parte como sociedade, ajudar aquele pai, aquela mãe, aquela criança, aquele adolescente que precisa, da maneira que você puder.
Então, a minha campanha que eu lanço hoje, vou pôr uma hashtag, ajude a escola próxima do seu bairro. Ajuda, porque às vezes você acha que o que você tem não é nada e é tudo. É tudo o que se precisa, é tudo o que vai fazer a diferença como planeta que nós estamos. Então, eu queria agradecer a todos os presentes, agradecer a todos que estão assistindo aí no YouTube, dizer que a gente tem aí um programa muito especial. Esse final de semana que vem, né, na sexta que vem, temos Celina com Contos e Encontros, trazendo um conto aqui pra gente. Próxima semana vamos ter o Encontro Reikiano, vai ser também muito legal. Iniciamos nosso grupo de apometria. Então, se você tiver interesse aí no programa, é só entrar em contato comigo pelo telefone que está na descrição do vídeo. Então, queria agradecer novamente às meninas, um beijo grande e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente!